16ª questão. Entre as consequências do temporal que devastou a Alemanha em julho de 2021, a parte de trás da parede de uma casa no distrito de Hagen revelou um esconderijo nazista, que agora é investigado pelos historiadores. Só ficou claro que isso era um grande achado depois de alguns momentos. É algo muito importante, porque a literatura nazista ainda é pouco conhecida, disse um dos historiadores que fizeram a descoberta. Especialistas acreditam que a casa pudesse ser o lugar onde nazistas se refugiaram quando as tropas aliadas invadiram o país em 1945. Alguns textos, que têm quase 100 anos, serão expostos no museu da cidade. A descoberta revelada na notícia permite a adoção do seguinte procedimento para a construção do conhecimento histórico. Opção A. Exploração de fontes inéditas. Correta essa opção, exatamente essa. E assim, pessoal, resumindo, as fontes históricas são indispensáveis para o trabalho do historiador. A gente pode ter objetos, textos escritos, imagens, sons. Tudo isso fornece informação relativa a um período da história. Agora, a forma de se analisar essas fontes foi se modificando ao longo do tempo, principalmente no começo do século XX, quando essas fontes passaram a não restringirem apenas ao documento oficial escrito. E é justamente aqui que a gente tem o exemplo aqui citado nessa questão, né? A gente pode ter aqui, dentre os tipos de documentos, né, de fontes históricas, os documentos textuais, vestígios arqueológicos, imagens, registros orais. E a descoberta aqui de uma fonte histórica, né, é uma fonte histórica inédita. Ela estava desconhecida até, né, até ocorrer esse temporal que devastou a Alemanha, né? Então, graças a esse temporal, foi possível aqui descobrir a parte de trás dessa parede, que revelava justamente este esconderijo nazista. Então nós temos aqui de fato a exploração de uma fonte inédita, que é justamente a opção A. Não temos aqui catalogação de depoimentos orais, nem é feita referência a depoimentos orais, não há ampliação de acervos incompletos aqui, e também não há a monumentalização de artefatos antigos. Ah, professor, mas essa descoberta aqui, ela não estaria contribuindo para ampliar este acervo que é incompleto, né? Se você está dizendo que este acervo está incompleto e essa descoberta veio ampliar, você está dizendo também que este acervo ele pode ser um dia fechado, pode ser um dia completo, o que não é o caso, né? A gente não está trabalhando aqui na perspectiva de um acervo que pode ser completado. Pronto, nós temos todo o acervo nazista aqui. Não, essa perspectiva não é adotada. Então, a descoberta aqui deste esconderijo, né, não significa ampliação de um acervo incompleto, porque se você adota essa perspectiva de que há um acervo incompleto, você está também adotando a perspectiva de que futuramente é possível ter um acervo fechado, completo. E a gente não trabalha aqui com essa ideia de um acervo completo. Repetindo, se você concorda que há um acervo incompleto, é porque há partes faltando para completar esse acervo, mas a gente não adota essa perspectiva de um acervo completo, tá bom? Então, pessoal, aqui de fato a opção correta a ser marcada é a opção A, exploração de fontes inéditas. Há aqui, de fato, algo que estava descoberto, e foi descoberto justamente com este temporal. 17ª questão. Nós temos aqui duas imagens, né? Uma pintura de Francisco Goya e outra pintura de Pablo Picasso. Criadas com mais de um século de distância, as duas obras de arte abordam aspectos diferentes de guerra. Nós temos aqui no quadro de Goya, né, de um lado 8 soldados de infantaria, que estão representados com seu fuzil, o uniforme e o chapéu, né? Do outro lado, nós temos aqui as vítimas,
um grupo variado e desesperado aguardando o fuzilamento. Do grupo dos revolucionários, destaca-se aqui um com camisa branca. A associação com Cristo na cruz é feita de forma intencional. As mãos apresentam até mesmo, né, os estigmas das mãos de Cristo. Nós temos aqui, dentre os grupos, né, aqueles que estão à espera de serem fuzilados e que veem com horror o que os espera. Temos também aqueles que estão para ser fuzilados e temos também os mortos. Na primeira fileira das vítimas aparece um freire. Pois bem, esse quadro aqui retrata o acontecimento, a revolta estoura aqui em 3 de maio de 1808, quando uma parte do povo de Madrid tenta evitar a saída que foi ordenada pelos franceses do infante Dom Francisco de Paula de Bourbon para a França. As tropas francesas acabaram atirando contra os madrilenos. Os madrilenos que foram encontrados com armas foram assassinados. Foram aqui em torno de 400 vítimas. 44 revolucionários foram juntados e fuzilados na noite de 2 a 3 de maio, na colina do Príncipe Pio, em Madrid. É este o episódio que Goya mostra em seu quadro. No segundo quadro, Guernica, de Pablo Picasso, nós temos aqui uma mensagem de resistência contra o autoritarismo e também contra a ascensão dos povos fascistas na Europa. O quadro, ao mesmo tempo, representa as terríveis consequências da guerra sob a luz de uma lâmpada elétrica, símbolo da modernidade e do progresso técnico. Essa obra de Picasso trabalha com uma linguagem paradoxal. Ele foi escolhido pelo governo espanhol para representar a Espanha na Exposição Internacional de Artes e Técnicas, que aconteceria em Paris. Quando ele recebe a notícia do massacre ocorrido na cidade basca de Guernica, ele faz desse desastre o tema de sua tela. O bombardeio aéreo à cidade foi feito por caças alemães em apoio ao general Francisco Franco. Atualmente, essa obra está no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid, na Espanha. Claramente em estilo modernista, Picasso retrata pessoas, animais e edifícios atingidos pelo intenso bombardeio da Força Aérea Alemã. 8 personagens, entre pessoas e animais, protagonizam a cena. Em ordem, partindo da esquerda, uma mulher chorando, que carrega um menino morto nos braços, um touro, um soldado caído de costas, que segura uma espada e uma flor. Acima dele, um cavalo, uma mulher que se projeta de uma janela, carregando uma lamparina, uma outra mulher que está correndo, enfim, uma terceira mulher cercada pelas chamas. Ela parece gritar e está com os braços levantados. No dia do bombardeio, a força alemã já estava sob o controle de Adolf Hitler, aliado de Francisco Franco. Morando em Paris, Pablo Picasso soube dos fatos desumanos e brutais através de jornais, e daí supõe-se que tenha saído a inspiração para a retratação monocromática do fato. Pois bem, pessoal, ao serem utilizadas no ensino de história, ambas permitem identificar intencionalidades dos seus autores e, ao mesmo tempo, perceber características das imagens para a construção do conhecimento histórico. Usadas como fontes históricas, as duas obras compartilham a intencionalidade e a característica indicadas respectivamente em opção A. Então, respectivamente, na primeira e a segunda obra. Então, em relação à primeira, a de Francisco Goya, exaltar resistência. Não, pessoal, essa pintura aqui não está exaltando resistência. Na verdade, não está ocorrendo nenhuma resistência aqui, né? O que está ocorrendo aqui é um extermínio covarde, né? Sem nenhuma resistência. A gente pode ver aqui as pessoas sendo executadas, alguns mortos, né? O rapaz aqui com os braços abertos, isso não representa nenhum tipo de resistência. Então, o que há aqui é um foco dado na execução, né? Então, há aqui uma denúncia, considerando, obviamente, aqui as opções que nós temos, né? Uma denúncia. Que denúncia é essa? A execução que ocorreu. Ah, professor, mas nós temos aqui representados os madrilenos sublevados, né? Ou seja, nós temos aqui madrilenos que se revoltaram e partiram para as armas.
Mas o que está sendo representado aqui na pintura não é a revolta, não é a resistência, é justamente a execução, a atitude covarde. Os revolucionários nessa pintura estão sendo executados sem nenhuma resistência. Tanto é, pessoal, que nós temos inclusive aqui os revolucionários sendo mostrados de joelhos, né, rezando. Portanto, não. Este quadro não exalta a resistência. Ele mostra aqui uma execução. Tá bom? Então ele está promovendo, considerando que as opções, promovendo uma denúncia. Em relação ao quadro de Picasso, nós não temos aqui essa perspectiva realista que está na opção A. Não temos também assegurado uma narrativa neutra da história. Nossa, narrativa neutra da história? Nós temos aqui o posicionamento de Picasso, né? O olhar que ele tem, né, do resultado do bombardeio de Guernica. Então nós temos aqui o ponto de vista dele, o olhar dele. Logo, não é uma perspectiva realista, não é uma narrativa neutra, e muito menos um documento oficial do período. O que nós temos aqui é uma representação parcial do evento, né? Nós temos aqui uma parcialidade e não imparcialidade. Nós temos um ponto de vista adotado. Nós temos aqui adotada uma parte da história, ou seja, Picasso adota aqui um posicionamento, logo ele não é imparcial e põe isso em sua pintura, tá bom? Então, com um olhar atento aqui, a gente consegue responder essa questão, que é justamente a opção D de dado, promover a denúncia e fornecer representação parcial do evento. Opção D de dado. 18ª questão. Uma professora de história, imbuída da vontade de fazer um excelente trabalho com seus alunos, propõe que eles elaborem um diálogo fictício entre Pedro Álvares Cabral e Neil Armstrong, para conhecer o desconhecido. Alguém poderia concluir que essa proposta não cabe em uma aula de história, pois seria ancorada em anacronismo em seu mais puro grau. Mas cabe no campo das construções de narrativas literárias ficcionais que encantam os seres humanos mundo afora. Cabe na possibilidade de identificar permanências quanto às ambições humanas. Ao se valer do conceito de anacronismo, a professora utiliza a estratégia D. Opção A. Apresentar fatos de modo a relativizar a cientificidade na vivência da escolaridade. Falso, nós não temos aqui a relativização dessa cientificidade. Talvez alguém poderia pensar nisso, né, pela referência a Neil Armstrong, né, que pisou na Lua, né? Então ele estaria, por exemplo, aqui representando a ciência, né, e fazer esse diálogo entre Pedro Álvares Cabral e Neil Armstrong, a gente estaria relativizando o aspecto científico, né? Mas não é esse aqui, não é essa a estratégia. Valorizar personalidades de modo a situar a subjetividade na compreensão das rupturas, também não. Opção C, empreender comparações de modo a potencializar a criatividade no processo de aprendizagem. Exatamente essa opção, né? Potencializar a criatividade. Então aqui a gente tem como foco, né, a própria aprendizagem, né? O foco se dá aqui no aprendiz, no aluno, né, no estudante. E essa criatividade vai se materializar nessas narrativas literárias ficcionais. Portanto, a opção correta é a opção C. Opção D, indicar continuidade de modo a caracterizar a evolução na explicação dos acontecimentos. Também não há essa referência aqui a um evolucionismo, né, no que diz respeito a explicar os acontecimentos. Também não. Então, a opção correta da 18ª questão é a opção C de casa. 19ª questão. As redes sociais estão tomadas por imagens de gente com cores diferentes de cabelo e maquiagem divertida. Os mesmos filtros que permitem isso borram os rostos de pessoas negras e esfumam cabelos crespos. Segundo Carla Vieira, engenheira de software, isso ocorre porque o programa usa a visão computacional para criar realidade aumentada, o efeito 3D. Essa inteligência artificial é gerada por algoritmos de leitura de imagem, treinados a partir de uma base de dados.
O banco, dataset, tem milhares de imagens. Quanto mais fotos o programa lê, mais as reconhece. Falta representatividade de rostos negros nos datasets. Não tem a diversidade. A maioria das imagens é gerada nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, diz Carla. Silvana Bahia, coordenadora do Pretalab, projeto que incentiva a produção de tecnologia por mulheres negras e indígenas, afirma: usamos algoritmos para tentar prever o futuro, mas com dados do passado, em que o negro está estereotipado. Como esse futuro vai ser mais inclusivo se olhamos para dados em que estereótipos são repetidos? O uso de algoritmos com as características descritas na reportagem impõe ao ensino de história um desafio, né? Então, que características são essas descritas na reportagem? Filtros que permitem que se borrem os rostos de pessoas negras, esfumam cabelos crespos. Outra característica desses algoritmos: eles são treinados a partir de uma base de dados, mas essa base de dados não tem a representatividade de rostos negros. Então, nós temos aqui uma base de dados predominantemente branca. Logo, esses algoritmos de leitura de imagens se utilizam dessa base de dados. É como se a gente tivesse aqui a eliminação de tudo aquilo que não é padronizado por essa base de dados, né? Por esse banco de dados. Então, o que a gente acaba tendo aqui é uma homogeneização, né? Nesse banco com milhares de imagens. Consequentemente, o que a gente vai ter aqui, pessoal, é justamente o que a gente encontra na opção B, a naturalização de padrões estéticos. A gente tem aqui com esse banco de imagens uma padronização, né? Padronização, como nós podemos ver aqui, inclusive, no texto, né? Tomando por base um estereótipo branco, né? Esse estereótipo vai ser de fundamental importância para a definição de um padrão estético. Esse padrão estético é naturalizado, deixando de lado, portanto, a possibilidade de existir uma diversidade. Então, o que a gente tem aqui, de fato, é essa naturalização de padrões estéticos. Não tem nada a ver com proliferação de notícias falsas, fetichização de inovações materiais. É como se essas inovações materiais ganhassem vida, né? Ganhassem vida, é como se fosse o feitiço dessas inovações materiais, mas a questão aqui não é essa, não diz respeito a essa fetichização, diz respeito justamente à naturalização desses padrões. E também não diz respeito aqui à disseminação de preconceitos geracionais. Se a gente aqui usar a lógica, né? Um banco com milhares de imagens, mas milhares de imagens compostas aqui, sobretudo, por imagens geradas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, a gente vai ter aqui uma falta de representatividade de rostos negros, por exemplo. Então, se a gente tem a maioria das imagens geradas aqui nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, a gente vai ter um padrão estético que vai ser naturalizado. Padrão estético este baseado nas imagens geradas por essas duas regiões. Então, de fato, aqui a opção correta é a opção B de bola. 20ª questão. O retrato de Anastácia foi feito provavelmente por Jacques Arago entre 1817 e 1818. Há outros desenhos de máscaras cobrindo o rosto inteiro de escravizados, somente com 2 furos para os olhos. Alguns dizem que Anastácia era filha de uma família real quimbundo, nascida em Angola, sequestrada e levada para a Bahia e escravizada por uma família portuguesa. Na segunda metade do século XIX, a figura de Anastácia começou a se tornar símbolo da brutalidade da escravidão. Ela se tornou uma referência importante do mundo africano e afrodiaspórico, representando a resistência histórica desses povos. Anastácia também é comumente vista como a santa dos pretos velhos e é objeto de devoção no candomblé e na umbanda. Utilizadas em aula para o ensino fundamental, as histórias contadas sobre a personagem destacada permitem análises sobre o Brasil do século XIX.
Tais análises possibilitam principalmente a identificação de relações de interdependência entre. Então vamos lá. Aqui diz respeito às histórias contadas sobre a Anastácia, né? Essa personagem aqui. Essas histórias contadas possibilitam a identificação de que tipo de relação. Então a gente tem aqui uma história contada, as histórias contadas sobre, né, essa escrava. Então, obviamente, aqui a gente vai ter uma relação, uma questão racial. Podemos também aqui fazer uma relação com o tráfico negreiro, né? Também se faz presente aqui nas histórias contadas. E eu acho que para esse tipo de questão aqui, a gente poderia ir por eliminação, né? Eliminar as relações de interdependência, né, que não predominam nas histórias contadas, por exemplo, né, em relação aqui a Anastácia. Se a gente considerar a opção A, nós temos poder senhorial, poderíamos até fazer uma referência ao poder senhorial. Liberdade política, não, né? Liberdade política a gente não costuma abordar aqui nessas histórias. Sobre a personagem, né? Tolerância religiosa, também não, né? Não é o foco aqui abordar a tolerância religiosa quando se conta a história sobre a Anastácia. Poderia até tangenciar o foco dessas histórias, né? Poderia tangenciar, a gente poderia falar sobre tolerância religiosa de uma forma bem tangencial, mas não é aqui, né, o foco, né? Não é a questão principal contada, né? Vejam, tais análises possibilitam principalmente. Então a gente tem que ir aqui na questão principal, né? Então quando se fala em Anastácia, aqui a gente faz referência a questões raciais, hierarquias sociais, né? E a rotinização da violência, né? A própria imagem aqui representada, nós temos aqui a violência muito bem representada. Vendo a opção C, tráfico negreiro, poderia até fazer referência a tráfico negreiro. Agora, prosperidade econômica não, emancipação nacional não, partilhas culturais, poderia até tangenciar, né, fazer uma referência a partilhas culturais, identidades plurais, aqui não, né? Mestiçagem da população, poderia tangenciar, né, falar da mestiçagem da população brasileira à época, mas não é a questão principal. Quando a gente faz referência à história de Anastácia aqui, a gente tem como foco, né, a questão principal, questões raciais, hierarquias sociais, né, escravos e senhores de escravos, e a rotinização da violência, né, a violência que os escravos sofriam, né. Essas são as questões principais. O resto aqui, as outras opções, podem trazer questões tangenciais, né? Podem fazer referência, mas não é a questão principal. Tá bom, pessoal? Então, a opção correta da 20ª questão é a opção B de bola. E nós finalizamos aqui a correção dessa prova objetiva. Espero que tenham feito uma boa prova. E é isso, pessoal. Bons estudos a todos e até a próxima.